Fala galerinha, tudo bem? Voltamos hoje então para terminar essa humilde discussão sobre, um pouquinho sobre os gregos, sobre um pouquinho da cultura da Grécia Antiga. No vídeo anterior falamos um pouco, de uma forma bem geral e bem ampla, sobre os grandes momentos da história grega, o que caracterizou cada um deles. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as duas mais importantes cidades-estados gregas. Então lembrando que as cidades gregas, ou a cultura grega desenvolveu-se a partir de cidades-estados, pelas suas condições geográficas, então foram se organizando de forma autônoma, mas mantinham uma grande relação cultural e religiosa entre si. Então destacam-se duas cidades que transformaram-se em grandes centros comerciais, culturais, militares, econômicos na Grécia Antiga e por muito tempo durante a história grega rivalizaram-se tentando disputar qual era a cidade mais importante ou a hegemonia entre as cidades gregas. Então, entre essas cidades, então, destacam-se Atenas e Esparta, duas grandiosas cidades com características completamente opostas nesse sentido. Então, vamos para um pouquinho da história dessas cidades, um pouquinho das características dessas cidades. Então, a cidade de Esparta localizava-se, fundada em especial, num primeiro momento pelos aqueus, depois com a chegada dos dórios, traz uma configuração completamente diferente para a cidade. A cidade de Esparta, então, localizava-se na península do Peloponeso. Então, após a dominação dos dórios, que chega aí com um conceito de guerra, que chega trazendo um conhecimento já de armas bélicas, de armas de metais, o que vai trazer aí uma nova grande característica para essa região e para esta cidade. Então, os dórios, eles tornaram-se os grandes dominadores dessa cidade e passaram a construir uma sociedade basicamente hierarquizada e com um conceito militar bastante forte nesse sentido. Então, a cidade de Esparta voltava-se completamente por uma organização social militar. Isso ajuda a gente a entender uma das características da hierarquia social espartana. Então, a cidade de Esparta era dividida em três grupos sociais. Os espartanos, os descendentes diretos dos dórios, que eram os grandes, considerados os cidadãos, os soldados da cidade, que tinham direitos às principais terras. Então, esses eram os mais privilegiados e que governavam literalmente a cidade. Os periecos, que eram os descendentes dos pequenos proprietários de terra e descendentes dos aqueus, aqueles que viviam na cidade antes da chegada dos dórios, então ficavam com as terras mais periféricas, eram homens livres, artesãos, mas sem direitos políticos e sociais na cidade de Esparta. E os ilotas, que eram os escravos, principalmente de guerra, que eram propriedade do Estado. Então, dentro da lógica de funcionamento da cidade, na cidade espartana, os espartanos, propriamente dito, os cidadãos de Esparta, então eles tinham uma vida militar bastante organizada. Então, desde os 7 anos, o processo de educação e formação dos cidadãos espartanos era todo voltado para esse conceito militar. Então, a partir dos 7 anos de idade, os espartanos começavam a sua formação militar. Então, dos 7 aos 30 anos, eles tinham um primeiro momento, onde eles eram soldados, participavam efetivamente das campanhas militares, de treinamentos constantes para essa efetivação e essa eficiência militar. Então, até os 30 anos, eles viviam esse primeiro momento. A partir dos 30, eles tinham outro momento onde eles ganhavam um lote, ganhavam o direito de se casar, passavam a ocupar outras funções, inclusive política, participando de algumas assembleias onde tomavam as decisões, pensavam as questões políticas da cidade de Esparta. E após os 60 anos, então, eles tinham a sua aposentadoria, não cumpriam mais a função militar e então ocupavam apenas a gerúsia, que era a assembleia das pessoas mais velhas, que tomavam aí as decisões, discutiam as questões políticas nesse sentido. Então, esses ilotas eram propriedades do Estado. Então, quando esses soldados espartanos ganhavam seus lotes, ganhavam um lote de terra e ganhavam junto os escravos para trabalhar nessa terra. Então, entender estas três funções sociais desses grupos na sociedade espartana ajuda a gente a entender o funcionamento da cidade. Então, esses lotas, muito mais do que escravos, eles ocupavam e garantiam o funcionamento de uma forma eficiente
da cidade. Então, politicamente, os espartanos eram divididos em uma diarquia. O seu governo era dividido, né, o poder político dos espartanos era dividido entre dois reis. Então nós temos aí dois monarcas que dividem o poder em momentos mais conflituosos de guerra. Um comandava o exército, o outro comandava a cidade. Além desses dois reis, pessoal, nós temos a Jerúsia, que é ocupado pelas pessoas acima de 60 anos. Então aqueles soldados aposentados, eles então ocupavam os cargos de anciões nessa Jerúsia. Além disso, nós vamos ter a Ápela, que é aquele formado por todos os cidadãos espartanos com acima de 30 anos. Então esses decidiam, aprovavam leis, discutiam questões nesse sentido. Além disso, a Ápela e a Jerúsia também escolhiam ou tinha-se 5 magistrados, os éferos, aonde eles eram responsáveis por fiscalizar o funcionamento, tanto a função dos reis como a vida cultural e social dos espartanos, né? Então eles tinham aí toda uma lógica política de controle, de efetivação, de fiscalização de toda a eficiência política toda voltada para essa questão, principalmente em especial essa questão militar. Então a educação espartana, que é algo que se destaca muito na cidade, é justamente toda ela voltada para essa efetivação militar, para construir, produzir um soldado eficiente. Então a criança aí, a partir dos 7 anos, ela era dedicada, né, era entregue ao exército e passava a dar início então à sua formação militar, literalmente. Então essas crianças eram treinadas de uma forma bastante rígida e, digo, até de forma violenta, para suportar dor, sono, sofrimento, fome, para conseguir resistir a essas condições. Não é por acaso que os espartanos produziram aí ao longo da história e ficaram gravados como os grandes soldados, né? Ganharam esse título ao longo da história por produzir esses grandes soldados e bravos soldados, né, ao longo da história. Na sociedade espartana, diga-se de passagem, por essa estrutura e esse modelo de funcionamento da sociedade, a mulher tem um papel mais ativo social. Então, como os homens iam para a guerra, viviam dedicados à guerra, então em momentos onde Esparta estava envolvido em um grande conflito, elas acabavam tendo a responsabilidade de administrar as cidades, as propriedades, a produção. Então elas têm um papel social muito mais ativo do que, por exemplo, na cidade de Atenas, como a gente vai ver um pouco a partir disso. Tá? Essas mulheres também tinham treinamentos militares, até porque, né, preparavam seus corpos para ter bons filhos. Acreditavam que o treinamento físico militar as produzia de forma mais saudável para gerar soldados mais eficientes, principalmente as espartanas, né? As filhas, as descendentes dos dórios, né? As filhas dos grandes soldados espartanos nesse sentido. Então é uma sociedade bastante hierarquizada, voltada toda ela para uma questão militar, né? Uma cidade extremamente militarizada que tinha todo o seu funcionamento para formação desses eficientes soldados espartanos. Já a cidade de Atenas, né, obedece uma outra lógica, né, volta-se por um outro tipo de formação de sujeito. Então a cidade de Atenas, pessoal, é uma cidade que vai também ser uma das, né, como falei no começo, uma das cidades mais importantes e vai rivalizar politicamente, culturalmente com a cidade de Esparta. Então a cidade de Atenas localizava na Ática, então a região onde estava Atenas, uma região mais litorânea. Então as atividades econômicas atenienses, elas são voltadas para o comércio marítimo. É dali que a cidade tira o seu sustento, a sua sobrevivência e toda a sua atividade está voltada então para esse contato marítimo, comércio marítimo, né, uma região bastante acidentada, né, produziam em especial, tinham uma produção muito grande de azeite, vinho e cerâmicas que eles usavam para comercializar com esses povos em torno do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo. Então voltavam-se mais para esta questão do comércio marítimo. Já a cidade de Esparta, né, por estar no Peloponeso, estar numa região mais centralizada e com possibilidades de agricultura, dedicam-se então à produção de alimento. Então, nesse sentido, a cidade de Atenas volta-se ao comércio marítimo. Por isso, né, pessoal, a cidade ela se constrói, a dinâmica dos grupos sociais que se constroem, então, é um pouco diferente. Então, nós vamos ter aí a cidade, graças a esse grande intercâmbio cultural, né, construindo-se, dinamizando-se a partir de
camadas sociais, os demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos, e os georgoi, tá? Que eram os pequenos proprietários que, de uma forma geral, sofriam consequências bastante graves e bastante severas por causa dessa dinâmica política, social e econômica da cidade de Atenas. Então, esses pequenos proprietários, eles não tinham força para competir com esses demiurgos, que eram grandes proprietários rurais, grandes comerciantes e artesãos, então que acabavam monopolizando o comércio. Então, esses georgóis, eles, como pequenos proprietários, às vezes eles não conseguiam arcar com as suas dívidas, e é daí que muitos deles, né, ou a gente vai ter algo muito comum em Atenas, que é a prática da escravidão por dívida. Então, quando contrair uma dívida ou não conseguir arcar com essas responsabilidades, às vezes esses pequenos comerciantes acabavam tendo que entregar, vender suas propriedades e acabar servindo de escravos para esses outros grandes comerciantes a partir daí, né? Além disso, nós temos outros grupos, né? Nós vamos ter os eupátridas, que são os grandes proprietários de terra, principalmente aqueles que são considerados os bem-nascidos, que eram aqueles descendentes dos grandes fundadores das genus gregas, lá atrás, quando a Grécia virou aquelas pequenas propriedades voltadas para núcleos familiares. Então, esses descendentes desses patriarcas, né, foram herdando as principais propriedades, ou a maioria das grandes propriedades de terra, então estava concentrada na mão desses eupátridas, que tinham um privilégio social, um destaque social por este bem-nascimento. Tá? Nós vamos ter também dentro de Atenas os metecos, que eram os estrangeiros, filhos de estrangeiros, as pessoas que vinham de fora da cidade de Atenas, então tinham um tratamento diferente daqueles considerados os atenienses, né, os cidadãos atenienses. Então nós temos uma grande discussão em Atenas sobre o conceito de cidadania, né? Quem era o cidadão, quem tinha direito à cidade, a discutir as questões políticas. Isso vai fazer uma diferença muito grande quando a gente for falar sobre a questão do surgimento e o desenvolvimento da democracia. Então, que é algo que vai marcar a cidade de Atenas. Já no seu processo, né, como Atenas obedece uma característica um pouquinho diferente, no seu processo de educação, a cidade de Atenas, então, é voltada para a formação do ser humano de uma forma completa. A cidade de Esparta era mais voltada para a questão física, militar. A cidade de Atenas, então, dentro dos seus valores, dentro da sua dinâmica, então, ela volta-se para a formação de um sujeito mais completo. Também as crianças iam para a escola a partir dos 7 anos, mas a sua formação era tanto física quanto psicológica, quanto intelectual. Então eles visavam muito esta formação do sujeito, com alguns conhecimentos, com a ciência, com a filosofia, né? Uma coisa que eles valorizavam muito era a oratória, o falar em público, saber falar, saber argumentar, saber defender as suas opiniões. Então isso dava... os gregos, os atenienses visavam esta formação do sujeito, né, esta formação, né, do indivíduo saber se posicionar, defender suas opiniões, dialogar sobre os problemas da sociedade. Lembramos que algo que é fundamental na cidade de Atenas é justamente este envolvimento com as questões da polis. Né? Os gregos, os atenienses em especial, vão desenvolver isso de uma forma muito primorosa, que é justamente a importância e o dar valor sobre as questões que envolvem as nossas relações cotidianas, nossas relações políticas. Então os gregos visavam a formação dos indivíduos que soubessem se posicionar, dialogar e discutir sobre os problemas da cidade a partir das relações humanas. Né? Então esse é talvez um dos grandes contribuições que os gregos tiveram, foi justamente trazer os problemas que nós, enquanto sociedade, temos para o âmbito, para a dimensão humana e pensar a solução desses problemas dentro da dimensão humana. Por isso, saber se posicionar, defender seus argumentos, dialogar, buscar esta formação intelectual era fundamental para os atenienses. Né? Também visavam essa formação física, davam valor por uma formação completa. Né? A questão intelectual ela estava diretamente ligada a uma qualidade de vida. Então isso é algo que os gregos também vão trazer já para nós, algo que talvez hoje a gente discuta aí, a importância de nós manter uma vida saudável, alimentação. Os gregos discutiam isso lá atrás, no século V, no século VI a.C. já. Então esta busca fez com que Atenas fosse o grande berço
de um formato de organização política que nós utilizamos, que é a base da nossa organização política moderna contemporânea hoje. Então os gregos a partir daí vão promover algumas mudanças fundamentais na sua organização política que vai dar origem àquilo que nós temos hoje como a democracia. Claro que não é a mesma democracia, né, com algumas restrições ainda, estamos dando os primeiros passos, mas eles foram importantes nesse processo de formação. Então a democracia ateniense começa justamente com esse incentivo do interesse de valorizar a participação do cidadão, dialogar sobre os problemas da cidade, envolver os cidadãos neste processo. Então começa aí o surgimento da democracia, né? O primeiro grande nome que está ligado à democracia é o Solon, onde a partir de 594 a.C. ele vai começar a promover algumas mudanças na organização política da cidade de Atenas, que vai dar então condições para o surgimento deste formato de organização política. Então o Solon, lá a partir de 594, proíbe a escravidão por dívida, estabelece a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, né, limita o tamanho da propriedade, né, vai dividir a cidade de acordo a partir da renda, não mais do nascimento, como era até então. Tá? Isso vai ampliar de forma muito significativa a participação política daqueles indivíduos em Atenas que então não podiam participar, não podiam debater as questões políticas. Né? Então aí a gente precisa entender que a participação de um número maior de pessoas, de todas as camadas sociais, de todas as realidades sociais, possibilita um aumento, então, justamente de a gente tentar e ver formas de resolver os nossos problemas de forma mais justa entre todos. Né? Além disso, estabelece fundamentos da sociedade, né, onde a democracia, né, vai aparecer como órgãos fundamentais, né, cria e fortalece a eclésia, uma assembleia popular, né, um tribunal popular também e um conselho de homens para decidir algumas questões sobre os problemas enquanto sociedade. Né, em 508 a.C., né, nós vamos ter o Clístenes, que vai estender os direitos políticos a todos os homens livres nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense, independente da origem social ou da riqueza. Então aí nós temos um aumento do conceito, né, uma ampliação do conceito de cidadania em Atenas, que amplia ainda mais a participação dos direitos políticos. Né? Claro que nesse contexto ainda exclui-se estrangeiros, mulheres e escravizados nesse processo. Ainda é limitado, mas é uma ampliação, uma participação maior de pessoas, uma discussão maior, então isso possibilita algumas reformas nesse sentido. E aí nós vamos ter, né, nesse momento, para garantir a participação de todos, né, esses atenienses, o Clístenes vai promover a divisão de Atenas nas famosas demos, que é justamente daí que os cidadãos, né, vai sair o termo democracia, que significa governo do demos ou governo do povo, nesse sentido. E o último grande reformador que marca a história da democracia é o Péricles, que ele vai promover alguns aperfeiçoamentos da prática da democracia. Né? Vai ampliar a participação política para as pessoas mais pobres poder participar. Ele vai remunerar aqueles que participavam e se ocupavam de cargos públicos, porque até então só aqueles não era remunerado, então as assembleias aconteciam durante o dia, em praça pública, então as pessoas que dependiam do trabalho para sobreviver não tinham condições de ir lá participar, debater sobre as questões políticas. Então essas decisões geralmente ficavam a cargo das pessoas mais ricas, os grandes proprietários, aqueles que literalmente tinham uma situação econômica e não precisavam trabalhar para sobreviver, tinham lá propriedades, tinham escravos e tudo mais. Então ele remunera esta participação política, o que dá condições para algumas pessoas lá das classes mais humildes participar desses processos e colocar os seus pontos, as suas necessidades enquanto cidadão em Atenas. Né? Então essa participação remunerada vai ampliar e estimular a participação daqueles que tinham interesse, né, em participar nesse sentido, tá? Para discutir as questões da cidade nesse aspecto. Então, a cidade de Atenas é uma cidade que valoriza muito esta participação. Tanto é que Atenas tinha, por curiosidade, uma expressão muito interessante que as pessoas que
não participavam da vida política, se negavam a participar da vida política, discutir as questões políticas que envolviam a cidade, envolviam, né, as suas necessidades enquanto cidadão na cidade, eram chamados de idiotas. Então, idiota para os gregos é aquele que, tendo condições de participar das discussões políticas, evitava isso, né, ou dava-se o direito de não discutir e não se envolver em questões políticas. Então, esses não eram valorizados pelos gregos, inclusive eram, de uma forma geral, meio deixados de lado, né? Coisa que hoje, de uma forma bem geral, assim, a gente talvez tenha invertido um pouco este conceito. Então, são duas cidades, né? A pessoa entender um pouco da história grega é entender um pouquinho, né, dessas duas características das duas maiores e mais importantes cidades gregas que trouxeram grandes contribuições. De um lado, Atenas militarizada, hierarquizada, voltada para essa formação militar. De outro lado, Atenas voltada justamente para essa formação humana, essa formação intelectual, né, voltada para o conhecimento de forma geral. Beleza?